E aí, Bruno, tudo bem? Tudo bem, Bruninha? Como é que você tá? Boa tarde, meus amigos do Instagram. Tá aqui o Henrique dormindo, ó. Henriquinho. E aí, Bruno? Tudo bem? Meus amigos, satisfação imensa nesse 8 de maio de 2022. Deixar uma mensagem importante para todos vocês. Que nesse Dia das Mães, que nós possamos compreender esse dia. Sem os mimimis e das falsas soluções que muitos têm na cabeça pela quantidade de pecados e pela má transmissão de boas informações. Sabemos que o amor é humano, o amor é sagrado, isso vem dos céus, pois sabemos que Deus faz chover e ilumina todas as casas, mas também devemos ter a ciência de que as perturbações podem acalorar os ânimos, pois mesmo tendo a luz solar sobre todas as casas, a sombra é para quem trabalha, para quem ama, para quem demonstra, para quem cuida, para quem desenvolve boas educações. Vivemos no Brasil do faz de conta, do dar os direitos, sem colocar na cabeça, como diz a escritura do rapaz, todas as suas obrigações e deveres. Vivemos no faz de conta de pais e de mães, pois sabemos que nós temos aqueles que são progenitores, tanto pais como mães, mas muitos não compreendem o significado disso, de olhar, de zelar. E esses cuidados são importantes. Se nós temos a sensibilidade com os animais, desenvolveremos nele as artes para cuidar das coisas magníficas que é o nosso próprio semelhante. Vivemos em tempo de soluções do baú dos feijões e do arroz e dos shows da arte que hipnotiza, que nos tiram os significados das nossas próprias realidades. Vivemos nos dias dos pais e das mães, mas mostramos ingratidão para com aqueles que cuidam de nós. E no dia das mães, assim como o dia dos pais, vivemos corridos e nós vimos muitos filhos abandonados, abortados vivos, filhos órfãos. Nós vivemos no tempo dos pais e das mães carentes, doentes e velhos. Nós vivemos dos falsos amores demonstrados na falta do verdadeiro significado do que é ser mãe. Ouvimos a palavra mãe e soa docemente, e eu dou aqui o meu agradecimento às progenitoras e que se tornaram mães pelas atenções, pela abnegação, pelos convívios e por jamais ter se afastado do seu próprio semelhante, vindo de si mesmo. E nós vimos essas liberdades feministas absurdas, fora do contextos naturais, programadas no infinito pensamento de Deus para que pudesse tornar resultante as coisas sólidas do mundo da matéria. Lamentavelmente, existem os assassinatos dos filhos vivos e pelos abandonos e das concepções. Destruímos as vidas, as mesmas que hoje seguem caminho errôneos e que acabam destruindo vidas. Sabemos que o aborto é um grande assassinato, seja de qual maneira for. Sabemos que os traumas não é praticando o assassinato das crianças que vamos curar isso. Vamos simplesmente aumentar o pecado transmitido de forma ilícita pelos estupradores e por todos aqueles que se estrupam em si, tomando as suas bebidas que desorganizam o guarda ou o guardião da mente. Vivemos no dia dos progenitores que fazem as suas loucuras insensatas e um sistema de justiça que vive se acovardando, tentando culpar aqueles que aproveitam das oportunidades abertas por aqueles que não se organizam e vivem como presas fáceis no mundo. Vivemos
no mundo dos sacrifícios, dos cristos, das ovelhas, de que outro morra pela nossa falta de lucidez. E nesse Dia das Mães, eu agradeço às mães lúcidas, aquelas que realmente, desde a concepção até o nascimento de seus filhos, deram suas vidas para torná-los conscientes, filhos obedientes e perceptíveis às mudanças em um mundo do faz de conta. Como diz o Senhor Deus, aquele a quem muitos de nós ignoramos pelas dificuldades e cedemos às pressões dos nossos tesões desordenados e simplesmente assassinamos aqueles que deveriam vir ao mundo. Feliz no Dia das Mães para as progenitoras e que se tornam mães pelo cuidado de seus filhos. Agradeço a Deus por ver os doentes mentais, os loucos, que foram feitos à imagem de seus próprios pais, às suas próprias vontades. E agradeço a Deus por mostrar um sistema de justiça que se diz ser laico, mas destrói o sangue dos profetas, dos filósofos, dos cristos, de todo o bom homem que lutou por um conservadorismo que é uma ideia permanente, sólida e funcional. Obrigado a Deus por ver as mentiras dos pais e das falsas mães e dos verdadeiros homens hoje que dão suas vidas e as mulheres sensatas que amamentam seus filhos e não há negócios com as trevas, pois a luz é permanente. E nesse Dia das Mães, nas ordens de progresso, não das ordens de um sistema falido, que simplesmente busca os seus próprios interesses. E nesse Dia das Mães e dos Pais, felizes os pais e as mães que não sucumbem aos erros dos filhos, mas os punem, os educam, mediante o amor da disciplina de seus corações. Feliz aqueles sensatos, ao contrário de André Mendonça, de uma ideia de constituição de Estado laico, se tornam um demônio, amigo de Satanás, pois ele separa a sua fé de forma particular, simplesmente condenando o significado daqueles que foram destruídos por esse mesmo sistema laico, que domina os prazeres dos 7 pecados capitais. André Mendonça. Eu fico triste que você não é o único nesse mundo, ignorante, que simplesmente obtém uma posição, mas não é honrado pela verdadeira filosofia e nem dos técnicos trabalhadores. E malditos sejam aqueles que falam dos direitos, mas com as suas mãos lisas, não como as minhas lisas, cheias de calos no coração, na mente e na repetição do trabalho de segunda a segunda. Felizes as mães que de segunda a segunda, assim como nós técnicos profissionais, através do trabalho e de um esforço mais do que incomum, nós fazemos esse Brasil crescer. E nesse Dia das Mães, as mamães, ao contrário de simplesmente falarem direito dos filhos, já mostram o seu próprio comportamento de cuidá-los, em educá-los, em servi-los para repetir o pensamento de suas grandiosas mamães. Ao contrário das falsas mamães que vivem à mercê das suas próprias falências, de seus erros, muitas não se arrependem e continuam como o respeito de André Mendonça ao sistema laico, de uma liberdade sem imposição de um pensamento verdadeiro, separando Deus ou a religião ou o verdadeiro significado dela para inspirar o Estado laico com definições como o braço de um gigante de um soldado. E nesse Dia das Mães, agradeço aos pais que também, junto com as mães, muitas das vezes sofrem por tomar decisões em dias difíceis, que seus filhos cedem aos prazeres devido às pressões de seus pais, não porque querem esgotá-los, mas devido ao mal, os leões, os lobos vorazes, não os animais, mas seres humanos que são piores do que estes, o buraco do grande abismo de suas fomes sem fins eternas. Coitado desses pais que prendem seus filhos devido a evitar os funerais. Queridas mamães que seguram fortemente, mas às vezes um pequeno lapso de seu dedinho, filhos saem
de suas mãos como molas e vão para bocas daqueles que pregam as feministas e das liberdades, dos auxílios, sem conhecer a força de manter uma mão firme como conservador de um pensamento eterno, funcional. Nesse Dia das Mães, eu desejo que a sensibilidade das mães que não dormem, preocupadas com seus filhos, mesmo já adultos, casados, sabendo se eles estão conseguindo suportar em tempos tão difíceis, que nós vivemos um teatro político, um teatro de justiça, e os mortos gritam por ordem e progresso, e aqueles que vivem, que deveriam representar a coragem e a simplicidade e a certeza de destruir os maus, tentam justificá-los como verdadeiras criancinhas sem cérebros, pois tentam, como governos conhecidos, que dizem coisas boas, mas seus corações são más, assim como Jesus Cristo o referiu. E nesse Dia das Mães, essas mamães da fé e papais das fés, que simplesmente, ao contrário das mães que limpam as bundinhas, se ajoelham, acreditam que uma mão sobrenatural irá limpar os seus filhos. Nesse Dia das Mães, feliz mamães, que com todo amor e com tanto tempo e espaço cuidou de seus filhos na representação do sol, como diz o Cristo, que ilumina todos, mas são as mamães que preparam suas casinhas para abrigar os seus próprios filhos. Pois aqueles que se preparam usufruirão da luz do sol, e os ignorantes que usam a luz do sol para dar as coisas que tenham lobos, perecerão pelas suas ignorâncias e insensatez de seus corações. E nesse Dia das Mães, desejo a todas as mães firmeza, porque em poucos dias a voz soará do céu a todos na terra, e saberão que nós perdemos, porque nós, grande parte de nós, deixamos de escutar a voz de Deus em nossos corações. E corações unidos com a mão, como das mães, haverá disciplina na terra, vivendo todas as alegrias, não as ditaduras da ignorância, que na verdade são as liberdades sem ordem nos corações das responsabilidades. Assim como as mamães que sabem como funciona a vida. Dia a dia, seja sol, seja noite, seja dia, tem que ter alegria em cumprir os deveres e sentir honrado para ouvir eu te amo, mamãe. Ao contrário das falsas alegrias, dos churrascos vândalos, das culturas globolixos, dos sambinhas, das cervejinhas, sem meritocracias, para dizer eu mereço e ficar feliz para continuar a obra dos deveres nesta nação. João Ricardo, de Uberlândia, para todo o Brasil. Abraço, mamãe.